Oi, oi, meu nome é Marcelo, eu me formei ano passado na Unicesumsc. Meu nome é Helena, sou estudante de Direito da 10ª fase. Eu sou a Mazeli Titone de Holanda Gomes Vieira, eu sou da 9ª fase do curso de Direito Matutino. Apresentei o TCC na metade do ano passado e deu tudo certo, foi um dia muito legal. E o TCC hoje é uma memória muito boa, e disso já vem a minha primeira dica, que é mentalizar que isso é só uma etapa que vai passar e que depois vai ser só uma lembrança com outras preocupações, e esse nervosismo que é inevitável vai ter passado e vai ter dado tudo certo. A primeira dica que eu dou é entender que a defesa é a parte mais fácil que tem. É basicamente a gente mostrar como que a gente fez a pesquisa. E isso nada mais é uma parte do projeto de TCC e sim o nosso desenvolvimento do trabalho. Então, entendendo isso, já meio caminho andado. Eu gostei muito do tema que eu escolhi, né? Então, isso facilitou bastante, assim, essa parte da apresentação, porque dá um alívio a gente já ter o trabalho pronto e parece que é só a última etapa, né? Que realmente é. Então, eu gostei bastante de poder pensar em como eu iria apresentar aquele tema para fazer as pessoas ficarem tão interessadas quanto eu fiquei. Outro ponto também que é muito importante é simular perguntas, porque vai acontecer de perguntarem na banca e é importante a gente estar preparado. Eu peguei o meu trabalho e pensei assim, se alguém estivesse apresentando ele para mim, o que eu perguntaria? Então, eu comecei a anotar, assim, perguntinhas, né? Também não dei um estudo todo do meu trabalho de novo e fui respondendo. E aí, quando chegou na hora, as perguntas que vieram, na verdade, foram mais simples do que as que eu fiz pra mim. No sentido de simulação, aproveitar o uso da inteligência artificial para ela criar perguntas pra gente. Então, até eu sempre priorizo pensar no nível mais difícil para depois ir pro mais fácil. As perguntas também é legal pensar de tu receber aquelas perguntas de um jeito construtivo, não como uma ameaça, mas algo para tu realmente refletir, anotar para melhorar o teu texto depois e para tu realmente pensar. Talvez não receber aquilo como algo que tu tenha que rebater na hora exatamente, mas tu pode parar, pensar sobre aquilo e depois falar um pouco sobre. Então, acho que vale pro TCC inteiro. Uma gaguejada, uma reflexão de alguns segundos não vai prejudicar a tua nota, não vai tornar teu trabalho pior. Tu tá ali pensando junto com o momento. Antes de fazer os slides, até eu já pensei como que eu queria apresentar, os principais assuntos que eu queria falar sobre o meu tema. Então, com isso eu fui daí criando os slides e mesmo antes deles estarem prontos, eu já começava a fazer as apresentações, assim, em casa, para familiares ou até gravando para depois eu ver. E aí, quando eu vi, assim, os slides estão prontos, tá tudo bem, eu posso deixar eles assim, eu comecei daí realmente a só treinar como que seria a minha apresentação em questões de palavras, se eu teria que alterar alguma coisa, se meu tempo estava bom. Isso foi bem importante para ver o tempo, para também na hora não ficar nervosa em função disso. Pensar que os slides, eles não estão ali pra gente ler aquilo. Os slides, eles estão ali como apoio. Então, no momento que a gente ficar muito nervoso, no momento que a gente ficar extremamente em branco na cabeça, a gente olha a palavra-chave e já volta na tua cabeça aquilo que precisar falar. Então, deixar o slide mais simples possível com palavras-chave importantes para aquele momento essencial ali da apresentação. Eu daria de dica assim, treina, né? Faz várias vezes aquela apresentação, vê como tu se sente mais à vontade apresentando. Principalmente essa questão do tempo, pra mim, foi crucial, assim, eu ficava muito nervosa. As primeiras vezes que eu apresentei, eu falei muito. E aí, depois eu tinha que ir diminuindo e vendo que, realmente, assim, eu não preciso falar de todo o meu trabalho, né? Quem quiser ler, o trabalho tá ali. Eu preciso realmente, assim, dar um gosto de como foi aquilo e o que me fez chegar até ali. Mas é muito importante a gente entender que esse nervosismo não vai bloquear a gente de fazer uma boa apresentação. Então, é sempre bom manter a calma, tranquilidade. O processo mais difícil que foi escrito do TCC já passou. Agora é só 10 minutos para apresentar, 15 minutos para apresentar o trabalho.
decorei alguns incisos de um artigo que era importante sobre o meu tema, e ali no início, que eu estava nervoso, eu só tinha que lembrar desses artigos. Então, como eu lembrei, eu tinha estudado, decorado essa parte, aquilo me deu um pouco de confiança, assim, um pouco mais de postura para eu continuar explicando o resto, e eu acho que aos poucos aquilo vai ficando mais natural. Então, depois que tu quebra esse gelo, fica mais legal. Ajudou muito pra chegar lá na hora e ver que seria só mais uma vez, sabe? Que não era assim, meu Deus, a primeira vez, vai dar tempo, não vai dar tempo. E é isso, pensar que ninguém tá ali pra te prejudicar e depois disso vai ser só uma memória boa de uma etapa que tu cumpriu depois de ter estudado por anos e pesquisado por meses aquele assunto. Eu aprendi que muitas vezes um trabalho que parece ser um bicho de 7 cabeças, às vezes não é. Então, eu aprendi a ter muito mais uma organização, no sentido de entender que se eu for bem estruturada naquilo que eu tô fazendo, eu consigo fazer de uma forma mais fácil, mais leve, e não tratar todo esse processo, que já é um processo difícil, de pesquisar, escrever, formatar, um processo tão doloroso, mas sim algo mais tranquilo, porque justamente eu tava no período de gravidez, então pra mim já era extremamente tumultuado, né? Então eu tentei trazer o máximo de leveza possível. Eu acho que aproveitar o momento, curtir, que não é sempre que a gente passa por esses eventos que só estão concretizando algo que tu se preparou. Então, pensar não em algo que tu queira fugir, mas algo que tu queira aproveitar. Foi extremamente emocionante e desafiadora, porque eu tinha recém tido meu filho e ele tava com 2 meses. Então foi um período extremamente turbulento, mas foi bem emocionante. E daí foi uma sensação, na verdade, de realização, assim, porque eu fiquei muito feliz com o meu trabalho, em como ele ficou, e que foi um tema que eu gostei bastante. Inclusive é algo que eu pretendo continuar, assim, em cima dele, vendo. Talvez até para futuros artigos, ou enfim. Mas eu senti uma sensação bem de realização, assim. Foi muito bom, depois que aquilo tava tudo entregue, tudo certo. A apresentação passou. E eu vi que eu fiz o meu melhor.